Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar de novo sobre Corinthians e também um pouquinho sobre o Flamengo para complementar o assunto. Só que dessa vez a gente não vai falar sobre futebol, a gente não vai falar sobre resultados em campo, que enfim, temos coisas boas, temos coisas ruins, dá para fazer um vídeo só sobre Corinthians e Flamengo em campo. Só que hoje eu queria trazer um extra, aproveitando que é terça-feira, né? E acaba ficando meio solto em questão de futebol, porque segunda-feira não tem quase jogo nenhum, quando tem um só. E as rodadas de Sul-Americana e Libertadores ou de Campeonato Brasileiro acontecem terça, quarta e quinta, ainda não teve nada. Então eu vou aproveitar para citar alguns pontos de umas reportagens que saíram aí nos últimos dias sobre confusões extracampo, que não surpreende ninguém, né? Em ambos os clubes. Começando pelo Corinthians, que é obviamente muito mais grave porque envolve aí possível desvio de recursos financeiros, digamos assim, da instituição. E do que eu tô falando, né? Hoje mais cedo saiu uma notícia sobre o Duílio, ex-presidente do Corinthians, que teve aí gastos indevidos durante sua passagem como presidente, e esses gastos acabaram sendo, né, cobrados do clube. A reportagem traz que foi mais ou menos aí 80 mil reais, algo por aí, entre 2021 e 2023, né? Então já tem aí um tempinho, porque era quando ele foi presidente do clube, né? E cara, é muito doido porque eu vou colocar aqui na tela, né, que vai ficar pequenininho, não tem muito jeito, mas só para ter uma noção do que são os gastos, né? Quem quiser pausar, quiser olhar os gastos e tudo mais. Mas e aí eu vou debater aqui a loucura que é tudo isso. Bom, tá aí na tela então os gastos, o relatório de despesas de declaração do Corinthians. E é bom lembrar que a reportagem ela teve acesso, né, a esses relatórios. Isso tudo é público também, é tudo baseado em nota fiscal que é emitida junto à Secretaria da Fazenda. Então não tem como isso aqui não ser. Isso aqui tipo, os gastos aconteceram e teve toda uma investigação para garantir que tudo isso aqui de fato não é invenção, né? E cara, aí você vê as despesas do presidente do Corinthians, que ele cobrou do clube. Não precisava, né? Podia ter ele ter pago. Não tem problema ter essas despesas, mas, pô, ele podia pagar, né? Que vão desde, cara, compras na Nestlé, que são comida, né? Basicamente. McDonald's, Carrefour, Hortifruti, mercados variados, pagamento para funcionário. Mas o que tem aqui? Tem padaria, tem posto de gasolina. Nessa segunda página, você vê várias compras em mercados de diferentes tipos, né? Você tem serviços que são pagos também, farmácias, comprar até flores para a mulher dele, né? Não sei, aí não entra nesse mérito, mas tem até flor da Juliana Flores que o cara compra e cobra o Corinthians. Estacionamento. Cara, tipo assim, é um negócio surreal. E não porque são gastos bizarros, em coisas esquisitas ou imorais. Não, são gastos majoritariamente em transporte e comida, né? E algumas outras coisas. Mas, tipo assim, por que você está cobrando o clube? Ah, mas o presidente ganha ou não ganha salário? Beleza, tem alguns clubes, eu não sei exatamente como era do Willian, se ele ganhava ou não de salário. Porque é uma posição que não é um empregado, né? Você é como se fosse um membro associativo do clube com uma função. Mas se o cara se colocar na posição de ser presidente do Corinthians, sabendo que não paga um salário, digamos assim, é porque ele deve ter capacidade financeira ou algum outro tipo de emprego ou renda que cubra as despesas que ele tem, né? Obviamente, ele não tá indo ali para tirar dinheiro do clube, ele tá indo ali para prestar um serviço pelo Corinthians porque ele ama o Corinthians, supostamente. Só que, cara, é um absurdo. Nenhuma pessoa, putz, assim, e aí eu vou falar, é minha opinião pessoal. Poxa, nenhuma pessoa que tá de bom grado ali, honestamente, querendo auxiliar o clube ao seu máximo, vai no mercado, gasta R$ 13,99 num hortifruti. Ele comprou o quê? Quatro maçãs? Cinco maçãs? Um alface e um pepino para fazer uma salada. E põe no cartão do Corinthians, cara. Tem gastos aqui que são, tipo assim, que pra mim são mais simbólicos do que os grandes gastos. Que são gastos de tipo 18,50, de 16,99. O cara vai numa padaria, gasta R$ 30, compra uns pães, compra uns docinhos e cobra o Corinthians, cara. O presidente não tem R$ 30 pra pagar pão.
É sério isso? Ele tá precisando que esses R$ 30 sejam pagos pela instituição Corinthians e não do próprio bolso dele, cara. É um absurdo. Tipo assim, é um absurdo. Isso mostra a falta de vontade de ajudar o clube mesmo. Ele queria, provavelmente, tirar o máximo possível, até o limite. Porque esse era o motivo de estar ali. Essa é a impressão que passa. O motivo dele estar sendo presidente do Corinthians era sugar o clube até o limite e não auxiliar. Tanto que o cara não faz basicamente porra nenhuma pelo clube durante o período dele de presidência. E quando você vai descobrindo, vão ter essas investigações, essa não é a primeira, tem trocentas, cada hora sai uma investigação diferente sobre ex-presidente do Corinthians. É sempre sugando o clube. E esse é um dos pontos que pra mim é assim, é calamitoso e diz muito sobre o trabalho também do querido, né? E aí tem um outro ponto aqui que é importante frisar, né? E que a reportagem traz também, que são gastos aí no tal do Oliveira Mini Mercado, né? E é muito interessante porque, para mim, tem duas questões, né? Você não vai num mercado e gasta R$ 8.000 numa nota fiscal. Você não vai num mercado e aí gasta 5 dias depois R$ 4.000. E aí um dia depois, no dia seguinte, mais R$ 3.500. E aí 2 dias depois, mais R$ 3.000. Tudo isso no mesmo mercado. Lembrando que essas notas são de tipo assim, é de um período de 2 meses, algo assim. O cara gastou R$ 30.000 em um mesmo mercado. Muito estranho, né? Muito estranho. Mesmo grandes compras em mercados, cara, você não vai gastar, porra, assim, se você passou completamente do limite da razão, comprando muito produto caro e às vezes até, tipo, coisas meio específicas. Tipo, o cara foi lá e comprou uma torradeira, sei lá, um negócio assim. Cara, é quase impossível você gastar mais do que, e eu vou forçar a barra, mais do que R$ 4.000 fazendo uma compra de mercado de uma vez só. Tu tem que enlouquecer pra gastar. E ele gastou isso, tipo, 5 vezes seguidas, num período de 15 dias. Muito estranho. Aí a reportagem também investigou, né, que no local da suposta Oliveira Mini Mercado não tem nada. Tem a casa de uma pessoa e não tem nenhum mini mercado. O que também é muito interessante. E também acho curioso, na nota, se você olhar com atenção, tá escrito Oliveira Mini Mercado. E normalmente, esse tipo de coisa é escrito de maneira correta, né? Porque é como se fosse uma simbologia formal. Estar escrito mini mercado também passa uma impressão de que tem alguma coisa estranha, Tem posto de combustível aí que tiveram 5 compras no mesmo dia em valores altíssimos. Só que aí a gente entra numa outra seara, né? Além do abuso de tirar dinheiro do Corinthians, de sugar o dinheiro do próprio clube, também tem aí talvez uma questão de para onde esse dinheiro está indo, que é um ponto que é debatido no Corinthians não só na gestão do Duílio, na gestão do André Sanches e na gestão atual também, né? Parece que é um problema que o Corinthians não consegue se livrar. E aí é quando a gente para pensar, né? Como pode um clube desse tamanho, com tanta torcida, com tanta renda, estádio sempre cheio, venda de camisa, pipipi, popopó, venda de direito de imagem, e para onde esse dinheiro do Corinthians vai, né? Porque tem aí 10 anos, pelo menos, que o clube parece que nunca tem dinheiro. Tá devendo até o limite do razoável, bilhões, o dinheiro entra e desaparece. E essas reportagens, essas investigações nos dão aí né, um norte de para onde essas coisas podem estar indo. E aí eu paro para pensar, né? A gente fala tanto sobre profissionalismo, sobre gestão, né, no futebol brasileiro, sobre como isso é o próximo passo, digamos assim, para deixar o nosso futebol mais parecido com o europeu, mais próximo. A gente acabou de ter o Super Mundial, que mostrou que, putz, o gap não é tão grande assim. Talvez ali pro top 10 da Europa, de fato, tem um salto muito grande ainda, técnico, tático, que precise ser dado. Mas pro meio ali, tá tranquilo, cara. Os melhores clubes do Brasil competem tranquilamente contra o meio de tabela, até alguns grandes times da Europa. E o que é que mais falta? O que mais falta é gestão. Os times brasileiros têm bons jogadores, tem alguns ruins, tem também, mas tem bons jogadores. A base do Brasil sempre cria bons talentos. O Brasil é uma fábrica interminável de talentos numa quantidade colossal, porque qual país tem 12, 13, 14 times grandes com obrigação de ganhar todo ano? Então a base do São Paulo tem que revelar craque, a do Flamengo tem que revelar craque, a do Palmeiras, a do Fluminense, a do Vasco, a do Corinthians, todas têm que revelar craques. Cara, se você for para um outro lugar, sei lá, Espanha, você tem 1, 2, 3 times, cara, que realmente competem.
Cara, qual foi a última grande joia da base do Raio Vallecano? Que é, sei lá, o 14º da La Liga. Sei lá, é capaz de nunca ter tido nenhuma. O 14º do brasileiro esse ano é capaz de ser o Grêmio. Que, pô, por exemplo, já teve o Ronaldinho Gaúcho. Então, assim, é foda, porque o Brasil gera jogadores. Tem torcida, lota estádio, tem visibilidade na televisão, muito dinheiro entra. Ok, tem a questão aí que o real é desvalorizado perante a Europa, então é muito fácil deles virem sugar os nossos talentos, né? Eles vêm aqui, lá tem mais dinheiro, não tem jeito, eles tiram daqui e é muito difícil da gente pegar talentos europeus. Isso é verdade. Mas independentemente disso, o que mais parece que acontece, cara, é questão de gestão. Quantos times brasileiros não vivem períodos de penúria extrema, ou viveram recentemente, ou vivem agora, porque a diretoria do clube é incompetente, ou então é até mesmo criminosa. O Cruzeiro caiu para a Série B, quase para a Série C. Ficou anos na B, né? Totalmente cagado, porque foi roubado pela diretoria. Roubo, crime, literalmente crime. Sugavam o dinheiro do clube e desviavam para o próprio bolso. O Flamengo, nos últimos 25 anos, antes da gestão Bandeira de Melo, começou ali por volta de 17, né, algo por aí, 16, cara, era também destroçado, cara. As diretorias, ou na maldade ou na incompetência, destruíam o clube. Gastavam dinheiro de maneiras completamente surreais, contratavam jogadores que não podiam pagar, quebravam o clube a médio prazo, não investiam em infraestrutura, não investiam em nada, contratavam um técnico, aí demitiam um mês depois e pagavam milhões. E demorou 15, 20 anos para o clube de maior torcida do Brasil se organizar financeiramente, o que é surreal. O Corinthians vive essa situação aí, pelo menos aí nos últimos 10, 12 anos, mas eu acho que vem mais para trás, que mesmo também tendo alguns sucessos esportivos, cara, deveria ter muito mais e não consegue, porque vive em crise, vive em dívida, vive com problema, porque tem uma gestão de merda. Tem uma gestão de merda, uma gestão que não é profissional. E troca a gestão e segue sem ser profissional. Cai o grupo político vigente no Corinthians e ganha oposição, prometendo profissionalismo. E aí tem um escândalo a cada 2 meses. O São Paulo, que também vive agora um período complicadíssimo de falta de dinheiro e um monte de problema de bastidor, com o presidente, com não sei o quê, que falam que ele é o blogueirinho, que gosta de aparecer, e o clube não se acerta. E olha onde está o São Paulo no Campeonato Brasileiro, lá na rabeira. O Vasco, que eu não preciso nem comentar, né? Pô, pelo amor de Deus, que o Eurico Miranda tinha seus méritos na questão midiática e tudo mais, mas, putz, era no mínimo, um cara, né, assim, de poucas boas intenções, né, de poucas boas intenções, que quebrou o Vasco, que destruiu o Vasco. E aí as gestões seguintes não conseguem corrigir o problema. Às vezes porque o problema já é muito, muito grande, não tem jeito, o buraco está muito profundo. Mas também porque falta competência, cara. Falta competência para fazer alguma coisa. Assina um contrato com uma SAF que é praticamente uma SAF fantasma, que nunca teve dinheiro, que quebrou 3 clubes no mundo, que desapareceu e, né, deixou o Vasco a ver navios. Então, assim, é muito complicado, cara. E eu posso citar aqui muitos outros times. A situação de Inter e Grêmio, também a situação do Atlético Paranaense, que caiu para a Série B e também tá cheio de problema de bastidor com o presidente, confusões, que quer renomear o CT ao próprio nome. Coisas que você para pra pensar e fala, meu Deus, isso é tudo menos uma gestão profissional. Em contrapartida, quando você olha o G6 do Campeonato Brasileiro hoje, você tem, não na ordem, né? Mas você vai ter Flamengo e Palmeiras, que não são SAFs, mas são clubes organizados minimamente hoje em dia. O Flamengo, que é um clube, que é o maior clube do Brasil, com maior capacidade financeira, e o Palmeiras, que não é uma SAF, mas mais ou menos, né? Porque foi elevado ao patamar moderno dos últimos anos, porque teve um presidente que funcionava quase como um dono, que injetava dinheiro do próprio bolso e permitia que o clube pagasse quando fosse possível. E isso ajudou muito o Palmeiras. Depois veio a Leila, que também meio que, né, injeta dinheiro do próprio bolso e tudo mais. Não é bem uma SAF, mas caminha de uma forma parecida. E depois a gente tem 4 SAFs. Você tem a SAF do Bahia, a SAF do Botafogo, a SAF do Red Bull Bragantino e do Cruzeiro, que tem características muito diferentes entre elas. Só que isso passa uma mensagem. Todas têm profissionalismo. Todas têm coerência no método de trabalho. Todas têm profissionais ali que não estão, não foram eleitos para estarem naquelas posições. A politicagem foi mais retirada do cenário e foi instaurado uma questão um pouco mais parecida com uma empresa mesmo, né? Que também tem vários problemas. Eu não sou nem de perto o maior defensor de empresas que esse mundo já viu, né? Na verdade,
Aí é um outro tópico também que eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Mas enfim, mas passa um recado, que o profissionalismo e a boa gestão ajudam sim no futebol e dão resultado. O time do Bahia é melhor do que o time do Corinthians? Eu não sei, cara. No papel, talvez não. Mas não tem jeito, é mais organizado. E isso faz a diferença. E aí, só para um a mais para trazer sobre isso. Mesmo clubes organizados, como o Flamengo, né, também, cara, gostam de criar problemas. Né? Os times brasileiros adoram criar problema de bastidor quando não precisam ou quando tá tudo bem. E aí a gente teve agora também hoje o caso do médico do Flamengo que manda num grupo de WhatsApp que tem torcedor, ex-dirigente, dirigente, seja lá mais quem, ele me manda uma mensagem num grupo de WhatsApp falando que o De La Cruz, que é um dos jogadores do Flamengo, não tem condição de jogar, tem lesão crônica, irreparável. Se alguém quiser comprar, vai ter que ser para outro motivo e não para jogar futebol competitivo. Tipo assim, beleza, o cara pode falar o que ele quiser, né? Ok. Mas, cara, você como o chefe do departamento de médico do Flamengo, você não pode publicamente dizer algo assim. Você pode achar isso. Isso pode até ser verdade. O mérito não é se é verdade ou se é mentira. O mérito é, cara, você não pode expor funcionários do seu clube dessa maneira. Qual que era o ganho que o Runco tinha em expor o De La Cruz em um grupo de WhatsApp? Nenhum ganho. A única coisa que ele causa é o quê? Desvaloriza o De La Cruz para vendas possíveis. Cria crises dentro do elenco, porque o De La Cruz é um cara querido pela torcida, é um cara querido pelos atletas, e aí ele vai ficar puto, e aí outros companheiros dele vão ficar putos também. Óbvio que isso não vai mudar nada a performance em campo, mas cria um clima ruim. Pra que isso? Entendeu? Pra que criar inimizades? Pra que criar inimigos dentro do clube? Beleza que o Runco ele não vive lá, né? O chefe do departamento médico de dia a dia não é ele. Ele é como se fosse o diretor médico, digamos assim. Então ele não tem contato, né? Mas isso cria uma rusga, porque aí os caras vão, pô, e aí? Pô, o médico tá dizendo isso, o cara acha isso, o cara que trabalha comigo no dia a dia. Aí vão ter que ter alinhamentos, vão ter que ter conversas e não sei o quê. Independentemente da verdade, isso cria problema. Em um momento em que ninguém precisa de problema. E o Flamengo é viciado em fazer isso. O Corinthians é viciado em fazer isso. O São Paulo é viciado em fazer isso. Cara, times brasileiros adoram criar crise. Quando não precisa de crise nenhuma. E é só um adendo, né, de novo, da falta de profissionalismo e de gestão. Mesmo de um clube que supostamente está fazendo isso e preza pelo profissionalismo hoje em dia, ainda assim acontecem coisas assim. É diretor de futebol falando merda, é médico falando merda, é o cara do marketing, é o cara da comunicação. Cara, é impressionante a quantidade de falta de gestão eficiente que existe em clubes brasileiros. Talvez um dia a gente veja um clube organizado como, sei lá, o Bayern de Munique. Tu vê uma crise interna de 10 em 10 anos. Mas eu acho difícil. Talvez esteja meio na nossa natureza de futebol. É um futebol mais enérgico, um negócio mais emocional. Porque de fato é, né? O futebol brasileiro é uma coisa muito emocional. É muito à flor da pele. Talvez seja inerente. E talvez por isso a gente também seja melhor do que os outros por natureza, né? Mas, quem sabe um dia teremos um clube organizado que você vê essas coisas sendo resolvidas internamente, né? Difícil, mas quem sabe um dia. É isso, é a minha opinião sobre o tema, sobre essas questões aí que saíram hoje. Essa semana a gente volta para falar sobre os resultados dos jogos de volta da Sul-Americana, que vão acontecer aí no meio dessa semana, e também para falar um pouquinho sobre a rodada do Brasileirão e o estado atual do campeonato. Perfeito? Muito obrigado a todos, um forte abraço e até a próxima.